Salve nação nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o Padre e eu sempre tive medo do Cranky Kong. Eu sou o Paulo Victor e a maior dificuldade da gravação desse podcast é falar o nome da Rare. Hare Krishna. Eu sou o Neto e a Dixie é melhor que o Didi, mas vocês não estão preparados para essa conversa ainda. Eles não estão preparados mesmo, que em primeiro lugar não tem nem a Dixie nesse jogo. Tá? Por aí. Mas estamos falando em geral da família deles. Ah, tá. Nesse sentido, eu também concordo, mas realmente o povo não está preparado para essa conversa. Muito bem, vamos falar de um grande clássico amado do Super Nintendo, Donkey Kong Country. Quem nunca jogou, quem nunca ficou alucinado de ver esse jogo clássico do Super Nintendo na sua frente? Vem com a gente nessa aventura. Estamos no auge dos anos 90 e, ao mesmo tempo, o auge da guerra de consoles. E a Nintendo, no meio dessa disputa, traz um grande clássico para nós, Donkey Kong Country, em 1994. Como é que foi o primeiro contato de vocês com o jogo? Vocês se lembram onde foi o primeiro lugar que vocês jogaram? Sim, padre. Eu tinha um Super Nintendo na minha casa e meu pai comprou Donkey Kong. A gente tinha algumas fitas e Donkey Kong tava lá. Eu tinha o Super Nintendo também, mas eu não tinha fita comprada. Eu tinha que alugar na locadora só na sexta-feira, porque ficava o final de semana inteiro. Eu, então, sou a parte pobre do cast, que eu não tive um Super Nintendo. Eu tinha um Master System e era muito feliz com o meu Master System. Mas eu jogava Donkey Kong na locadora. Tinha uma locadora perto de casa e eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu vi o Donkey Kong, porque quando a gente não jogava Donkey Kong, a gente jogava, claro, o Mario, né? Todo mundo amava o Mario hoje, mas eu preferia o Mario All Stars, principalmente o Mario Bros 3, né? Mas eu lembro de chegar na locadora e esse jogo tinha acabado de chegar e tudo. Nem sei se era na época, porque é 94 que foi lançado, mas eu não sei se foi nesse ano de 94 mesmo. Mas eu lembro de chegar e na hora que a gente viu aquele jogo, era tudo tão bonito, mas tão bonito, que a gente olhava para aquilo e falava assim, que é o Mario perto disso? É uma estética bastante diferente, né? Do Mario 2D, bem desenho, cartoon, e o Donkey Kong com aquele fake 3D, né? Era diferente. Não sei, viu, padre? Porque, tipo assim, eu acho o Super Mario World tão bonito, é um jogo tão bonito, de todo jeito. Pra mim, Super Mario World é o jogo mais bonito do Super Nintendo, sabendo que nós temos Donkey Kong, que é lindíssimo, e também que nós temos o Yoshi, né, que é lindíssimo também. Mas, assim, claro, isso é uma visão sua hoje, depois e tudo, de ter toda uma imagem de conceito da questão do trabalho cartunesco e tudo, mas vai dizer que na hora que você viu o Donkey Kong pela primeira vez, até você hoje, não bateu aquele sentimento que era próprio dessa guerra de console, apesar de estar no mesmo console, né? Mas tinha essa coisa, o mais poderoso, as imagens mais bem definidas, o melhor gráfico, etc., tava ali, né, do Donkey Kong. Tem muito jogo de 32 bits, muito jogo de PlayStation que não tem um gráfico do Donkey Kong, né? Nossa, e isso me deixava, assim, alucinado, porque ainda a gente na época não tinha, pelo menos no interior, criança, né? Nunca que eu ia imaginar a próxima geração de consoles, não tinha essa noção, né? Não tinha essa Ainda visão. mais criança, né?
mas olhava para aquilo e via o jogo e eu ficava assim, admirado. Mas antes do jogo chegar, eu lembro de revistas mostrando imagem, e a gente olhava para aquilo assim, achava, nossa, bonito, mas não era a mesma coisa. Quando eu colocava o cartucho e começava aquela musiquinha, né, no início do jogo, era uma sensação inexplicável, era fantástico. Padre, até que eu não tive muito contato com revistas na época, eu fui ter contato com revistas foi na época do PlayStation, porque como eu sou de 91, até o Nintendo 64 foi lançado em 96. Então, assim, eu peguei a infância mesmo com o Super Nintendo. Então, nessa época, provavelmente eu não sabia ler, eu não lia revista, né? Lá vem ele dizer que é novo, né? Ele sempre tenta jogar essa cartinha. Eu sou novo e tudo. Sou anos 90. Né? Mas o legal do jogo, né? Quando a gente via assim e tudo, é a história por trás dele. Claro que na época a gente não tinha ideia do processo que foi, mas quando a gente começa a adentrar a história do desenvolvimento do Donkey Kong Country, a gente vê que ele é muito mais do que um jogo bonito, com um level design inovador. Ele é um marco. Ele é um marco para o desenvolvimento de jogos, principalmente na era 16-bit. Eu, particularmente, por exemplo, não lembro de nenhum jogo que tenha conseguido fazer a mesma coisa que ele fez, a não ser os jogos desenvolvidos pela Rare, porque aí a gente tem o Killer Instinct, né, que depois a gente vai dar uma volta, vamos voltar nele aí. Padre, não teve. Não me lembro de nenhum. Também não me recordo. Para 16 bits, eu acho que não. Você tinha algumas coisas, o Mega tinha alguns joguinhos que usavam algumas tecnologias, mas nada que chegasse perto daquilo que os irmãos Stamper trouxeram. Padre, como que chama aquela tecnologia que tinha nas fitas? Super FX? O Donkey Kong ele não tinha, né, essa tecnologia. Ele não tinha o Super FX, né? Ele não utilizava. Ele utilizava algo que era novo na empresa, que os irmãos Stamper criaram, né? E é interessante a gente olhar a história dos irmãos, né? O Tim e o Chris Stamper, que eles eram membros da Rare já, estava ali, ainda a empresa crescendo, ainda começando, e eles trabalhavam com um jogo de boxe, né? E eles usavam uma nova tecnologia na ideia de computação gráfica, né, que a gente vai ver, né, nos anos 90, começar a criar o Spielberg usou bastante, né, o Jurassic Park, etc. Então eles começam a utilizar dessa tecnologia para poder trazer para os jogos algo com uma qualidade muito superior. Então, ali, junto das empresas no Vale do Silício, eles começam a desenvolver essa tecnologia de computação gráfica. E por ser um jogo de boxe, né, claro que a meta deles era chegar a um sucesso mais próximo possível daquilo que era a franquia de boxe maior no momento. Nós estamos falando aqui de Punch-Out. Que é um clássico do Nintendinho, depois tem o Super Punch-Out para o Super Nintendo. E o criador do Punch-Out, o Genyo Takeda, ele olha para aquela tecnologia e, claro, né, visionário pensa, não, isso aqui tem que estar com a gente. Isso aqui tem que estar com a gente. E ele pega essa tecnologia, leva para o Hiroshi Yamauchi lá no Japão, o presidente da Nintendo, e mostra, olha o que esses caras estão fazendo. Olha o que esse povo está desenvolvendo. Isso é fantástico. E, claro, automaticamente, o que a Nintendo faz como uma empresa capitalista? Comprou 49% da empresa. Simples. Ninguém vai ter. É meu. Eu que achei e eu que vou usar. Padre, só pra gente falar um pouco mais sobre essa tecnologia de renderizar sprites 3D, essas estações de trabalho eram muito grandes para renderizar, e o jogo, falando agora sobre Donkey Kong, ele foi desenvolvido durante 18 meses por uma equipe de 12 desenvolvedores. E por essas estações de trabalho serem muito grandes, e elas superaqueciam demais por conta da renderização. Então, tinha que ter muito ar-condicionado, então tinha que ser um ambiente mais controlado para conseguir renderizar com precisão, assim.
eu fico pensando nessas coisas. Eu não sei se vocês param assim pra poder pensar, mas tem coisa que me deixa meio bugada às vezes, sabe? A gente olha, por exemplo, pra fazer um jogo como Donkey Kong, precisar de estação de trabalho gigantesca, né? Esse sistema de refrigeração. E o ator que hoje a gente faz num PC, né? Faz num notebookzinho. Então, assim, silencioso. É absurdo, né? Porque você olha, por exemplo, tem desenvolvedores de jogos indies hoje que fazem jogos com qualidade bonita, igual o do Donkey Kong, ou até superior, né? Com certeza, bem superior. E não usam esse maquinário todo. Então, isso é muito legal. Mas para a época, é um marco. É um marco porque é uma tecnologia... E foi um investimento alto também da Rare, né? Claro. Sabe quanto que custava? Cada estação dessa custava 80 mil libras na época. É um valor considerável, né? Pra época. E o que eles alcançaram em termos de design, né? De deixar aquele jogo que só poderia até aquela época ser em 2D, aparentar estar em 3D. Então, tipo, é uma coisa muito legal de se pensar, de se estar naquela época mudando as coisas dos jogos, né? Eu não entendo muito de desenvolvimento, né? Apesar de antes de ser padre eu ter estudado sistema de informação, não era a minha parte de estudo, não era ligado a essa questão de desenvolvimento de jogos. Mas olhando mais ou menos o histórico, você percebe que foi uma jogada de mestre que a Rare teve. Olha, eu quero fazer um jogo bonito, quero fazer um gráfico 3D que vai chamar a atenção das pessoas, semelhante àquilo que a gente está começando a ver no cinema. Tá, mas o videogame que a gente tem hoje, o console não é capaz de processar esse tudo de informação. Então o que a gente faz? A gente pré-renderiza. A gente faz ele antes, já deixa ele pré-renderizado dentro do cartucho e ele simplesmente vai lendo ele e fazendo os movimentos da maneira como pode ser feito. Foi muito bem bolado. De uma maneira bem porca, com todo respeito aos desenvolvedores do que eu tô falando, então me corrija se eu estiver errado. Quem fez algo parecido com isso, só que não com renderização 3D, mas por meio de filmagem, foi Mortal Kombat. Né? Você tem lá, vai capturando a cena das pessoas e vai colocando, né? Exatamente. Então, você tem uma imagem bonita, mas não tá sendo processado naquele momento, já tá pronto ali. Ele só vai chegando no lugar, mas isso é legal. O que você falou aí foi bem legal do Mortal Kombat que eles foram, que teve, né, as pessoas lutando e foi renderizado, mas o Donkey Kong, na época que ele foi desenvolvido pela Rare, a equipe foi pro zoológico para ver como funciona, como que os gorilas funcionavam, como eles se movimentavam e tudo mais. Porém, foi frustrante na época, porque os gorilas eles não eram rápidos e eles se moviam raramente. O gorila preguiçoso só come e fica deitado o dia inteiro. As animações... Parece até que você tá de quarentena. Pois é. E as animações e movimentos do Donkey Kong e do Diddy Kong foram baseados no galope dos cavalos. Por isso que eles andam mais rapidinho, assim. E o Kong do nome mesmo foi por causa de gorila mesmo, que no Japão, na época, King Kong era famoso e o nome King Kong em inglês, ele virou um sinônimo para qualquer tipo de gorila, né? Por isso que acabou virando o nome dele. Mas é legal a gente destacar, né, que não foi assim tão simples chegar na questão do Donkey Kong. Porque, recordando um pouquinho daquilo que a gente já falou, os Stampers não estavam trabalhando com Donkey Kong, eles estavam trabalhando com um jogo de boxe. A tecnologia chama a atenção do Takeda e também do Yamauchi, e qualquer pessoa, acredito eu, que estivesse desenvolvendo um jogo, iria dar continuidade a ele. Sim. Então você pensa só, a Nintendo chega, compra aí quase metade das ações da empresa que você está e chega para os dois e fala, olha, agora vocês têm a liberdade de criar, né? Vocês podem ver aí o que vai ser, como é que vai ser feito e tudo. Eu acredito que num primeiro momento, se eu estivesse no lugar deles, claro, eu iria pedir o punch-out. Não, eu estou fazendo um jogo de boxe. Eu vou continuar desenvolvendo, vou fazer o punch-out. Só que eles foram danadinhos, né? Falaram, não, a gente queria mexer com o Donkey Kong. E o Donkey Kong é um personagem muito icônico ainda naquele momento.
Porque apesar de ele não ter tido jogos frequentes naquele momento para o Super Nintendo, ele não tinha um jogo dele. O último jogo que tinha acontecido, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, era o de Game Boy. Então, e os outros só no Nintendinho e no arcade. Era uma franquia amada pelas pessoas. Todo mundo conhecia Donkey Kong na época. E, aliás, o Mario vem do Donkey Kong e a gente não precisa explicar essa história aqui. Todo mundo sabe. E, claro... O Donkey Kong, inclusive, ele aparece no Punch-Out do Wii, né? Ele é um oponente secreto no Punch-Out do Wii. Sério? Tem isso? Eu não joguei o Punch-Out do Wii, então não posso dizer. Eu também não. Mas que legal. Mas continuando aqui, é interessante a gente ver essa ousadia deles, porque eles estão pedindo um personagem icônico da Nintendo, um personagem que deu origem ao Mario e um personagem que é criado pelo Miyamoto. Exatamente, olha a responsabilidade. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, eles receberem essa autorização de repensar um personagem é algo, assim, de extrema confiança. Então, ao mesmo tempo que a Rare investiu pesado nesse sistema de maquinário, a Nintendo, em contrapartida, ela investiu pesado também em confiança. Olha, eu vou te dar um personagem que é amado. Se eu quiser, eu faço um jogo dele nos mesmos moldes e o povo vai adorar, porque o povo amava esse jogo. Né? Então, tanto que ela fez a versão de Game Boy, ela tem umas atualizações e o jogo é muito bom. Eu sou muito suspeito por falar, porque eu gosto muito do Donkey Kong de Game Boy. E eles assim fizeram. Pegaram... E deu muito certo. Deu muito certo. Reformularam todo o personagem, todo esse esquema que o Paulo comentou aí de pesquisar como se movimentavam os bichos e tudo, mas agora saindo de um ambiente não só 2D para passar para um estilo mais 3D, mas também de um ambiente arcade para um ambiente plataforma. Porque a gente tem que lembrar aqui que o Donkey Kong era totalmente arcade até aquele momento. Você precisa derrotar o Donkey Kong, subir até lá e tudo, etc. E vai. Agora não tem mais isso. Agora você tem um objetivo claro. Sair de um ponto e ir para o outro de maneira side-scrolling. Não mais vertical, porque os outros jogos eram verticais. Fora isso, essa novidade que a Rare traz de pré-renderizar os modelos 3D, a Nintendo, junto dela, nesse ambiente aí de trabalho, ela desenvolve uma técnica que conseguiu melhorar o que a Rare já fazia, que eles chamam de modelagem avançada por computador, que faz com que tenha mais detalhes de animação a cada sprite, né? Que fique mais fluido, porque uma coisa é você ter os sprites, por exemplo, 3D, e você ir colocando um depois do outro. Dá aquela travada. Agora, quando você joga o Donkey Kong, você sente que o personagem está se locomovendo, está se mexendo no cenário de uma maneira orgânica. Você não estranha, por exemplo, o movimento dele. Por mais que tenha essa questão que foi falado deles terem um pouco rápidos demais, às vezes, é muito tranquilo o jeito que eles se movimentam. Sim. É muito simples, é muito leve. E flui bem, né? Flui bem. O Donkey Kong, padre, ele foi um dos primeiros jogos a usar gráficos 3D pré-renderizado. A gente teve em 93 o Stardust, né? E no ano seguinte a gente tem o Killer Instinct, né? Mas ele foi um dos primeiros. O Killer Instinct já é uma evolução um pouco do Donkey Kong, né? Sim. Porque afinal de contas ele tomou a tecnologia da Rare e deu uma ampliada, né? A tecnologia aprimorada, né? Até porque foi lançado depois também. E a gente não pode esquecer também da trilha sonora, que foi uma trilha muito bem feita por David Wise, né? Que incorporou bem esse ritmo da selva, dos tambores, e casou muito bem com o conceito gráfico, o conceito deles, né? É bem legal o trabalho do David Wise, porque ele usa essa ideia de música ambiente, né? Nem fui aqui no Project N não, mas quem é das antigas, acompanha a gente há muito tempo, se lembra do Player 171, que a gente teve um episódio sobre trilha sonora,
Lá eu Sim. falava da trilha sonora do David Wise e apontava que ele tem essa questão de misturar a música do ambiente de uma selva e outros lugares. Tem, por exemplo, no Donkey Kong tem fase de indústria, né? Então ele pega A os fase da barulhos, água. a fase da água, ele mistura esses barulhos com elementos eletrônicos e que fica de uma maneira assim tão orgânica, tão gostosa de ouvir, que nem parece que é tudo sintético. Assim, E a trilha da água foi uma das mais difíceis para eles fazerem. E é legal também você ver que, tipo, nas fases de selva ele incorpora esse negócio do barril, que virou ícone, né, da série, que veio já do primeiro Donkey Kong, que ele jogava os barris, né? E você tem esse sentimento da selva e dos tambores, é muito legal. A trilha sonora é muito boa. O David Wise, inclusive, ele tem outros jogos famosos que ele compôs também. Yooka-Laylee, Viva Pinhata, Battletoad, e outros jogos de Donkey Kong também, tudo ficou a cargo dele. Inclusive o Tropical Freeze, que é o último, é dele. Que é um jogo muito bom também. Ele teve vários Donkey Kong. Bem, não tem como falar de Donkey Kong Country sem falar da guerra de consoles, né? Porque, como a gente já falou no início do cast, tava no auge. No Super Nintendo brigando com o Mega Drive, e é Nintendo ou nada de um lado, e do outro lado a Sega tentando mostrar a imagem do Sonic como vendendo o Mega Drive como um videogame mais veloz e mais poderoso, e no meio disso me surge o Donkey Kong, que foi uma aula de publicidade, de marketing pra época. Vocês chegaram a ver algum marketing de Donkey Kong na época ou não? Eu não cheguei a ver porque eu tinha 3 anos, né? Você é uma criança, Paulo, você não lembra. Mas eu vou te ignorar nesse momento. Eu vou falar só com o Neto. Neto, você lembra de alguma coisa? Eu não lembro. Eu lembro alguma coisa de revista, assim, mas esses vídeos que ficaram famosos eu não lembro. Eu lembro de ver várias publicidades aqui no Brasil. Eu lembro de ver vídeo, mas assim, o vídeo era mais modesto. Eu não via com tanta frequência. Agora eu via muito em revista. Eu via, por exemplo... Você via vídeo onde? Na televisão? Passava televisão, quando fazia propaganda de videogame e tudo. E eu lembro que, como era muito comum nos anos 90... tinha muita revista de cartão de crédito. Vocês lembram disso? Revista de cartão de crédito que vinha um monte de coisa pra você poder comprar e tudo. Não. Né? E então sempre tinha propaganda de console e de jogos. Tanto que a minha infância, a maioria dos jogos que eu tive veio daí. Né? Veio desse lugar, tá vendo isso aqui, eu quero esse jogo. Né? Nossa, eu nunca vi isso. Revista. Você nunca viu revista de cartão de crédito? Não. Quando eu comprava o jogo, eu ia lá no centro de Belo Horizonte com meu pai. Morava na capital, filho. Você morava na capital. A fita lá. Eu comprava pelo telefone. Vinha a revista, e na revista tinha lá, e tinha o telefone. Eu comprei pela revista, pra vocês terem noção. Eu comprei meu Game Boy, meu primeiro Game Boy veio pela revista. Os meus jogos de Master System vieram pela revista. Comprou em cruzado. Não, aí não era cruzado, não, era real, pode parar. Mas, voltando à questão do Donkey Kong, sempre vinha alguma propaganda do Donkey Kong, algumas revistas assim, o Super Nintendo com o Donkey Kong estampado assim do lado, sabe? É uma mão assim, uma mão de gorila colocando a fita do Donkey Kong no Super Nintendo. Eram umas coisas assim, sabe? Mostrando todo o poder. E era muito legal mesmo. Fora, assim, as outras coisas que eram mais cotidianas, né?
como já foi dito aí, televisão, e em revista comum também tinha propaganda às vezes, né? Veja da vida, em algumas propagandas às vezes. Eu não sei se aqui no Brasil teve marketing com parcerias com marcas de alimento, né? Eu sei que lá nos Estados Unidos teve a parceria com a Kellogg's, que todas as caixas de sucrilhos durante 6 meses vinham com Donkey Kong nas embalagens. Eu não sei se teve isso no Brasil. Você lembra de alguma coisa assim? Não, nesse sentido não. Essas daí eu não sei te Eu não dizer. sei o início dos anos 90 como foi. Não tenho essa lembrança, mas eu sei que no final dos anos 90 era muito recorrente ter esses casamentos entre refrigerante, chips, essas coisas com esse universo. O Não sei máximo se que eu lembro nessa aqui época pra teve. nós, o máximo que eu lembro aqui pra nós que teve foi o desenho, né? Que passava, que era feio toda a vida, né? Mas aí já era um tempo que já tinha, assim, o Donkey Kong já era uma coisa conhecida, não era pra poder implantar, né? Tipo assim, esse aqui é o Donkey Kong, vocês têm que conhecer, entendeu? Mas aqui no Brasil ainda era uma coisa muito recente, né? Mas já que você citou os Estados Unidos, lá sim, a campanha foi estrondosa porque era onde estava a Guerra dos Consoles, né? Então Exatamente. você tem de um lado, por exemplo, acontecendo o pessoal da Nintendo Power distribuindo para os assinantes uma fita que chamava Donkey Kong Country Exposed, que um cara vai para a sede da Nintendo of America e começa a conversar com os desenvolvedores, vão conversando e tudo, vão trocando ideias. Também. Com os Essa testadores. fita que eles dão até dicas de segredos do jogo. Sim. E falam que só pode ser jogado no Nintendo, né? Toda hora ele fala, porque na época acho que já estava rolando os consoles com CD, né? Acho que já estava Já tava. Não sei se o Sega Saturn já estava, alguma coisa assim. Tava. E eles falavam, olha, os gráficos são 3D, mas você só pode jogar no Nintendo, tá? Não adianta, você não vai jogar em outro lugar. Então isso foi uma jogada de mestre para eles. E até engraçado, quem tiver curiosidade, quiser ver, a gente vai disponibilizar o link do vídeo no post, né, do Portal Project N. Tem ele inteiro no YouTube. Se eu não me engano, não chega a meia hora de vídeo. Inclusive, nesse vídeo aparece o Michael Kelbo, que vem a se tornar depois o presidente da Retro Studios, que trabalha em outros jogos da franquia do Donkey Kong também. Olha, eu não sabia disso, que legal. Ele aparece rapidinho. Que legal. Essa fita documentário também, Padre, ela foi também para promover o nível de complexidade gráfica, né? Tudo isso que a gente comentou no início do podcast, mostrando para os fãs, né, como que foi feito o jogo e para promover também, né? Porque foi um jogo bem complexo, demorou 18 meses para ficar pronto, né? Agora, a maior propaganda que eu via de Donkey Kong, assim, não é uma propaganda porque não é a intenção, mas pra gente que lidava com locadora, era muito grande essa propaganda. Foi um bundle que teve do Super Nintendo com o Donkey Kong. Então a gente chegava, não sei se na locadora de vocês fazia isso, mas as locadoras onde eu frequentava, eles costumavam colocar a caixa do console num lugar à vista. Porque a caixa do console via cheia de imagenzinhas de jogos, mostrando, então as pessoas viam e mostravam interesse. Então a caixa do bundle do Donkey Kong era um Donkey Kong imenso com o Didi, porque quem teve contato com uma caixa de Super Nintendo sabe que não é uma coisa pequena. Então, assim, era bem grande, então a gente via aquilo grandão assim, e não tinha uma criança que eu conhecesse na época que não olhava para aquela caixa e falava assim, quero aquilo de presente, quero aquilo de Natal, quero aquilo de aniversário, entendeu? Se eu não posso ter, eu vou para a locadora, eu vou para casa de um amigo, mas eu preciso jogar isso. Então, é uma publicidade também, e isso foi bem legal, bem marcante para mim. É verdade, Padre. Além disso, lembro das caixas, não só do Super Nintendo, Nintendo 64, que eram caixas grandes, eu lembro de ver bem exposto assim nas locadoras, assim. Eu não cheguei a ter o Nintendo 64, então eu lembro que eu ia na locadora e ficava lá namorando as caixas do Nintendo 64 com o meu PlayStation 1, que eu não era tão fã assim na época. Embora
tem jogos maravilhosos também, mas... Sofria, né, coitado? Sofria. Mas você não jogou Donkey Kong. É. Mas é legal ver que desde cedo assim, tem esse investimento muito grande e que deu certo. Porque foi tão falado isso, gráficos 3D, qualidade de cinema, etc., que isso pegou. Eu conheço muita gente que conheceu o Donkey Kong mais pela fama de ser um jogo bonito e depois descobriu que não era só um jogo bonito. É um jogo complexo, é um jogo desafiante, né? E principalmente divertido. Isso foi o ponto principal do marketing e que funcionou muito bem. Então, palmas para a Nintendo, palmas para a Rare. Isso aí. Que soube fazer isso de uma maneira muito legal. O jogo, Padre, fez tanto sucesso, né, que ele teve mais 2 sequências diretas no Super Nintendo, né? Foi o Country 2, 95, Country 3, 96, e teve um hiato de 14 anos. Depois nós tivemos o Country Returns em 2010 para o Wii. A franquia Country, porque se for levar em consideração, tem o 64. E Donkey Kong Country foi o jogo da Rare mais vendido, né? Na época. Até hoje é o jogo mais vendido da Rare. Nossa, até hoje é? Se eu não me engano, é. Pelo menos do Super Nintendo vendeu 9 milhões de cópias e também é o terceiro jogo mais vendido do Super Nintendo. Tem em primeiro lugar que foi o Super Mario World, 20 milhões, com a ajuda de bundle, né? Aqui no Brasil, por exemplo, no Ocidente, todo o Super Nintendo, a maioria dos Super Nintendos vinham com o Super Mario World, então fazia com que as vendas fossem maiores mesmo. E teve o Mario All-Star também, que teve um bundle, não é, Neto? Você comentou? Isso, aquele segundo modelo do Super Nintendo mais arredondado, ele veio com um bundle do All-Star. O Slim. E teve esse bundle do Donkey Kong também. Teve esse bundle do Donkey Kong também. Isso aí já era, né, praticamente no fim, né? Mas assim, ele tava ali frente a frente com os jogos exclusivos da Nintendo, né? É o terceiro jogo mais vendido, que é de uma franquia da Nintendo em si, mas foi produzido pela Rare. Né? O Donkey Kong, ele marca o final da era do Super Nintendo, porque ele chegou no final de 94... e em 2 anos já ia estar lançando o Nintendo 64, né? Então, o Super Nintendo teve uma vida de 6 anos, né? Do lançamento do Japão. E desses 6 anos, o Donkey Kong teve os 3 jogos lançados nos últimos 2 anos. O nosso foco aqui é o Donkey Kong Country, mas porque não sei se a gente vai fazer um sobre o 1 ou sobre o 2 e o 3, mas vale lembrar que como o 3 saiu em 96, que foi o ano do saiu o 64, ele quase não saiu. Existiu uma conversa para poder eles ir para o novo console, só que acabou ficando no Super Nintendo. Sim. Porque o do 64 foi para outro lado, né? Já foi mais na ideia de 3D de fato, não 2.5D quase. Né? Exatamente. Os irmãos Stamper não mudaram somente a aparência do Donkey Kong. Eles não reformularam somente aquilo que ele é. Porque, aliás, vale a gente citar aqui que a única coisa que eles mantiveram do design original do Donkey Kong foi a gravata vermelha que foi introduzida no jogo do Game Boy. Que acabou sendo virando o ícone, aquilo que representa o Donkey Kong. Sempre que tem algum símbolo minimalista para poder falar do Donkey Kong, a gente vê a gravata vermelha. E isso foi eles que mantiveram ali. Não criaram, mas mantiveram. Mas não só eles mudaram esse design, como a história. Se antes a gente tinha o Donkey Kong com a ideia de ele ser um bicho de estimação do Jumpman ou do Mario que foge e rouba a Pauline, etc., que essa história a gente já conhece. Agora a gente tem uma outra história, onde a gente conhece um outro Donkey Kong que não é o mesmo, muita gente não sabe disso, não é o mesmo Donkey Kong lá de trás dos jogos do Mario e do Jumpman. Né? Daqui a pouco a gente vai voltar nisso. E ele vive tranquilamente na Donkey Kong Island, né? Ou seja, dono daquilo tudo ali, né? E ele está na sua casa com o seu conforto e tudo, até que chega o King K. Rool e os seus capangas, os Kremlins, que resolve roubar o tesouro do Donkey Kong, que é um amontoado de banana, né? Prioridades nessa vida. E ele entra nessa jornada, vão junto com o Diddy Kong, que é sobrinho dele, e vão embora, vão buscar o tesouro de volta, é nosso, a gente que recolheu,
e eu tenho direito sobre isso e ponto. Eu mereci tudo isso, meritocracia. Eu mereci. Se eu tenho esse tanto de banana, foi porque eu mereci. Inclusive, tinha até sido planejado para ter essa cutscene contando essa história no Super NES, mas acabou não tendo. Ela foi acontecer no remake pro Game Boy Advance, se eu não me engano. Que aí eles já tinham um pouco mais de tempo, né? Eles realmente não colocaram. Mas é legal a gente destacar algumas coisas aqui, né, nesse contexto da história, que é uma história simples, né? A gente não tem uma pessoa precisando ser resgatada nesse Donkey Kong, nos outros a gente sabe que tem, mas a gente tem um objetivo simples de resgatar um tesouro. É legal e tudo, né? Apesar do tesouro ser banana, mas é legal que ele introduz... O que é mais estranho é que você recolhe banana o jogo todo. Mas ainda assim... Tem isso, mas tá bom. Mas é legal a gente ver o estilo que os irmãos Stamper criaram. Eles colocaram, por exemplo, você tem a Congo Jungle, que é onde mora o Donkey Kong, e você tem a casa dele, que é toda decorada, cheia de referências, cheio de coisinhas. No primeiro não tem tantas, mas depois, nos próximos, quando a gente vai vendo alguns cenários assim, é sempre cheio de referência no fundo, aos jogos da Rare, às coisas da Nintendo, e é bem legal isso, né? E além disso tudo, você tem umas questões de relacionamento do Donkey Kong que não ficam somente nele e o Diddy. Você tem toda uma família Kong que está em volta dele ali, e cada um tem a sua função, cada um vai ajudar nesse processo, e eu acho isso bem legal, bem diferente do que a gente tinha com o Mario, por exemplo. O Mario você tem o Mario e o Luigi, né? O máximo o Yoshi. Agora aqui você tem vários personagens que formam uma família grande, não só os personagens, assim, macacos, né? Gorilas, mas você tem também vários animais que te ajudam, e eu acho isso bem inovador e bem diferente daquilo que a gente já tinha visto. Padre, vale destacar também que tanto você joga com o Donkey Kong e o Diddy Kong, e ao contrário do Mario e do Mario Verde, cada um dos personagens eles têm habilidades, né? Eles são diferentes. Por exemplo, o Donkey Kong ele é mais forte, né? E revela cachos escondidos, né? E o Diddy Kong, ele é mais rápido, menor, pula mais alto, né? Então tem diferença entre os personagens que te faz querer usar um ou outro em determinada situação. E tem também o Funky Kong, que ele te ajuda nas fases, ele tem o serviço de aluguel que leva você para mundos que você já foi, para você poder voltar entre as fases. E... Uma coisa interessante também do Cranky Kong, que ele no desenvolvimento, ele era chamado de Grandpa Kong, e ele não era tão cranky, né, tão chato, digamos assim, na época que eles começaram o conceito dele, né? Cara, eu tinha pavor do Cranky quando eu era mais novo. Eu olhava pra ele porque ele é rabugento, ele é estranho, ele não precisa abrir a boca, você não precisa entender inglês. Você ter um certo receio com ele. E como no começo do jogo ele fica balançando aquela cadeira, eu durante muito tempo, por não ter referência ao King K. Rool, você só vê o King K. Rool quando você chega nele na fase, eu achava que o Cranky que era o vilão. Eu olhava pra ele e falava assim, ó, roubou banana. Quem que vai querer banana? Macaco. Né? Então, ele com essa cara de bravo, eu achava que era ele. E ele que é o original, né? Isso que eu ia falar, ele que é o Donkey Kong original, que ele que era, de fato, o mascote, né? O bicho de estimação do Mario. Ele que raptou do atual. Tanto que no começo ele aparece em cima de uma estrutura vermelha que lembra o jogo, né? Verdade, eu não tinha parado para poder reparar nisso, mas tá aí a referência. E é legal, eu não sei se vocês têm paciência, mas depois de velho que eu fui pegar pra jogar o jogo direitinho, eu fui ler as coisas e tal, ele é muito engraçado. Tem as coisas que ele fala, ele é ranzinza, mas ele é muito engraçado. Eu fui, por exemplo, rejogar ele um pouco pra poder gravar esse podcast, e toda vez que você vai conversar com ele, ele te conta uma história e te dá uma dica. E na hora que eu comecei a contar, que ele começou a me contar uma história, a última que eu li, eu achei tão interessante ele contando que foi ele que deu o barril pro Funk pra poder fazer as questões de voar,
E depois ele fala, tô sabendo que agora é você que tá passando aí, que tá nessa aventura. Não sei se isso aqui presta muito, nossa jogabilidade disso é muito boa, porque eu nunca vi um jogo que você começa num lugar e termina no outro. Pra mim, um jogo você tem que ir, quando você termina, você começa ele todo de novo. Ou seja, ele tá fazendo uma referência ao jogo dele, que era arcade. Não tem final, você chega e volta, chega e volta. Ele fica fazendo críticas mesmo durante o jogo. Então ele vai criticando o jogo todo o tempo. Não deu tempo que era bom. Agora ele critica também, padre, o Donkey Kong. Sim, ele direto. Critica tudo. Ele é muito engraçado. Então, assim, ele deixou de ser um personagem que eu tinha medo pra ser um personagem que eu passo mal de rir lendo as histórias dele. É muito engraçado, muito engraçado. E além disso, a gente tem também a famosa namoradinha do Donkey Kong, que é a Candy Kong, né, Paulo? Só serve pra salvar o jogo, né? Que é uma coisa importante, né, gente? Salvar o jogo. Naquela época naquela época, gente, a gente tem que lembrar que o jogo não era igual hoje. Você salva a hora que você quer. Naquela época tinha momentos especiais de salvar o jogo. Cara, a gente passava tanta raiva com isso. A gente tinha lá na locadora, como tem um lugar específico, não é em cada fase que você salva. Então, por exemplo, se o seu tempo estava acabando, aí você fala assim, nossa, onde que tá pra poder salvar e tudo, e não chega. Aí sempre começava a aparecer na tela, assim, as televisões da locadora que a gente jogava. Mostrava quanto tempo dá pra desligar. Aí começava, escrevia grandão na tela, assim, 60, 59, 58. Ia diminuindo. Aí a gente gritava, não dá. Só mais 5 minutinhos pra eu poder salvar. Só pra poder salvar. Aí salvava o jogo à toa, porque quando a gente ia jogar de novo, já tinha alguém que tinha salvado em cima do nosso. Já tinha salvo em cima da gente. Então a gente passava raiva. O save só servia quando a gente alugava a mesma fita e levava pra casa. No PlayStation já resolveu, né? Porque as locadoras, os fliperamas, né? Eles vendiam pra você um memory card. Mas na época a gente não tinha isso, né? Não tinha isso, né, na época. Mas foi uma boa sacada, um memory card na época. Mas além da família de gorilas, a gente tem as montarias, que são bem legais também, que é uma inovação no gameplay. A gente tem um rinoceronte, um avestruz, um peixe-espada, um papagaio e um sapo. Eles mudam bastante a jogabilidade, né? Exatamente. O Rambi, por exemplo, ele é forte, né? Ele derrota a maioria dos inimigos. Tem o avestruz, que ele corre rápido, né? E pula longa distância. Né? Expresso. Tem o Enguarde, que é o peixe-espada. Ele espeta a maioria dos peixes com impulso. Bem legal ele. Tem o Wink, que é o sapo, que ele pula alto e derrota os inimigos. Inimigos que às vezes o Kong não consegue derrotar. E tem o Squawks, que é o papagaio, que ele fornece luz nos níveis que é escuro com a lanterna. E durante o planejamento também tinham mais montarias que iam ser implementadas no jogo. Tinha uma coruja que te dava informação, tinha um golfinho, tinha uma raposa que descobria segredos, um porco voador, cobras que você poderia usar como cipó. Então, assim, a ideia deles era bem essa diversidade no gameplay. Eles ficaram só com esses 5, porque acho que pela capacidade também do jogo, né? Mas é uma coisa que trouxe algo muito, muito legal e diferente, né, pro jogo. Isso que o Neto falou de capacidade, é importante dizer que o Donkey Kong ele ocupou 32 megas, né, do cartão. Foi o primeiro jogo a fazer isso, né? Ele ocupou bastante, para considerar na época. E é legal... E também no jogo tem as fichas de animais, né? Quando você captura as 3 fichas idênticas, o personagem do jogador ele é transportado para um nível de bônus no qual você joga como o animal. É bem legal. Isso é legal que algumas montarias acabaram se tornando icônicas, né? O Randy, por exemplo, que é o rinoceronte, ele automaticamente você associa ele no jogo, o próprio Enguarde também, né? Os outros nem tanto. Até porque ele apareceu na capa, Tem isso também, né? E ele ficou bem icônico, né? Tá no Tropical Freeze e eu tenho as fases com ele lá.
Eu acho que ele ficou mais icônico por ele ser o primeiro, né? Ele é o primeiro. Eu também acho que tem mais disso, porque todo mundo que jogava a primeira fase já pegava o range e já saía. E ele é imponente, porque assim, ele facilita muito o jogo, porque eu acho que no primeiro você ainda precisa dar um ataque, mas nos próximos você nem precisa atacar. Você vai andando e ele já dá ataque automático nos inimigos que estão na sua frente. E ele já vale. E é aquele negócio, né? Você tá jogando de um jeito, aí de repente aparece uma novidade na gameplay e te chama, né? Com certeza. Agora, aproveitando que a gente tá falando de gameplay, o jogo é interessante destacar o multiplayer dele, né? Que a gente tem um multiplayer bem legal também, que acaba ao mesmo tempo ajudando e atrapalhando. Eu não sei se vocês concordam comigo. Ajudando porque muitas vezes eu joguei com algum amigo que queria ir numa fase e tudo, e eu não conseguia, e como eu tava junto com ele, eu ia até quando ele morria e depois eu seguia, ou então eu ia, morria numa parte e ele seguia, né, porque cada um controla um personagem, mas ao mesmo tempo era motivo de briga, porque se você apertasse A enquanto o seu amigo tá jogando, você virava o primeiro. Então a gente ficava disputando, não, quem é que eu vou jogar? Eu apertava, não, sou eu. Do 2 e o 3 eles tiraram essa opção, só pode passar a vez quem está controlando. Quem não está controlando não pode pedir, então já resolve o problema. Mas era motivo de briga, porque ficava nessas trocas, e no meio de troca vinha um inimigo chegando e acabava te levando, morri. É bem legal essa questão, a gente até comentou aqui também, né, que cada personagem ele tem suas próprias habilidades. O jogo todo ele tem 40 níveis, tá? E tem vários mundos, né? Embora seja o país, né? Um país, ele tem vários mundos dentro dele que engloba vários ecossistemas, como selva, fábrica, tem as fases aquáticas, montanhas de gelo, copas de árvore, caverna, minas, ruínas, né? É um jogo bem único que tem fases bem legais e marcantes, né? Como as fases aquáticas, que eu acredito que todo mundo já deve ter visto ou jogado, que elas são bem bonitas. Aliás, no geral, elas são muito bonitas, não só as fases como um todo, né? É interessante a gente ver que os desenvolvedores eles souberam trabalhar não só com essa técnica nova, mas também com outras coisas assim muito simples e que fazem uma diferença muito grande, como, por exemplo, você colocar sistemas de iluminação. Tem fases, por exemplo, se não me engano, a segunda fase do primeiro mundo, que você começa a fase e tá chovendo, e quando termina a fase tá raiando o sol, saindo, assim, e é uma coisa fantástica aquilo. Tem uma fase no terceiro mundo que o sol vai se pondo enquanto você tá passando, e aquilo é lindo. Você olha para aquilo e fala assim, gente, como eles fizeram isso? As fases escuras, Padre, por exemplo, de caverna, mina, que tem aquela iluminação de cima, você vê o reflexo, assim, Não, é muito bonito mesmo. É um trabalho magistral. Si, você vê os cristais de gelo, né? É muito bonito você pensar que isso foi pro Super Nintendo. Pra época ainda é mais incrível ainda. Padre, uma coisa que eu acho engraçado, Neto, não sei se você também tem essa percepção. Eu nunca gostei de jogo em fase aquática. Nossa, eu morro de preguiça quando eu tô jogando, principalmente Mario, fase aquática. Eu não ligo, não. Eu detesto fase aquática. Inclusive, eu lembro que tinha uma comunidade do Orkut na época que era eu odeio fase aquática, que inclusive era uma das comunidades de game com mais membros. Orkut velho, Paulo. Olha pra você ver. Agora quem é o velho aqui? Muito As bem. fases aquáticas do Donkey Kong, elas são legais. Primeiro, não tem aquela lentidão, né, que geralmente fases aquáticas deixam, né, o personagem se vai movimentando lentamente. E tem o tubarão, né, que é o enguarde, que é o peixe-espada, né, que é bem legal também. Então, isso dá um atrativo para essas fases aquáticas. Eu gosto bastante. Acaba se tornando prazerosa, né? Apesar de que tem umas que não tem como ser prazerosa, não. Porque tem uma fase de água também no mundo da indústria, que é a água poluída, que eu vou te falar, viu? Olha... Vocês acham que Donkey Kong é um jogo difícil? Por quê? Não sei, vocês acham? Eu não acho... Assim, eu acho ele com uma curva de aprendizado interessante. Ele começa bem fácil, o primeiro mundo, por exemplo, é bem tranquilo, o segundo,
Mas, assim, o segundo começa a apelar, por exemplo, que a gente tem as icônicas fases de carrinho de mina, né? Que aqui todo mundo tinha pavor daquela fase, né? Eu adorava, mas assim, todo mundo tinha pavor daquilo. Mas ele vai fazendo de uma maneira gradativa. Eu não acho que seja um desafio absurdo, mas para quem está começando agora num estilo plataforma, eu não acho que ele seja o mais fácil, não. Ele é mais difícil que o Mario, eu acho. Na minha memória infantil, Donkey Kong era um jogo muito difícil. Eu lembro que eu tinha a fita aqui e eu ficava assim, Donkey Kong é muito difícil. E ele era para ter sido mais difícil, não sei se vocês sabem, mas a Nintendo, quando ela revisou o jogo, né, quando o jogo estava na pós-produção, né, praticamente, a Nintendo revisou o jogo e ela instruiu a Rare a reduzir significativamente a dificuldade para atrair um público maior, né? Claro, ela fazia Battletoads, gente. Deus me livre daquele jogo. Deus me livre. Não tem como. Mas é interessante, uma coisa que sempre me chamou a atenção, claro que como criança eu não ia perceber isso, mas hoje, com um olhar mais crítico sobre o jogo, eu acho ele de uma maneira muito singular, como ele te ensina a jogar, porque pouca gente percebe, assim, hoje o pessoal tem mais percepção, mas para a época isso não fazia muita diferença para nós. Mas vocês já viram que ele não tem um HUD, o jogo? Ele não tem informação na tela, ele não te fala quantas bananas você tem, ele não te fala quantas vidas você tem, ele não te fala nada. Ele não te fala nada, a tela é limpa. A tela tá assim, o do Mario você tem lá em cima a pontuação, você tem as moedas, você tem quantas vidas, você tem itens, você tem isso, tem aquilo. Ele não tem nada. Ele não te fala nada, ele não te fala, ó, esse botão pula, ele não te fala isso aqui faz isso, ele não te fala que se você pular em cima dessa caixa vai sair um rinoceronte, ele não te fala, por exemplo, que o Diddy é mais fraco que o Donkey Kong, mas ele faz de um jeito o level design dele para que você saiba disso logo na primeira fase. Você pode ver que na primeira fase tem um inimigo que o Diddy não consegue matar. Por quê? Para poder você ver, olha, se eu pular eu não consigo. É por isso que, por exemplo, se vocês repararem, na primeira fase tem muita vida. Sim. Tem muita vida na primeira fase. Se eu não me engano, deve ter pelo menos umas 5 ou 6 vidas na primeira fase. O jogo em si, ele te dá bastante vida, pá. Então, por quê? Pra que você não se frustre. Nossa, eu não sei nada, não me jogaram aqui. Porque o Mario, por exemplo, o Mario World, quando você começa, você abre, você tem aquelas caixinhas que você bate a cabeça, ele te fala, olha, se você segurar pra frente e apertar o Y, você vai correr. Vai acontecer isso, entendeu? A diferença é que eu acho que o Mario, ele é um jogo mais fácil. E o jogo do Mario também te dá muitas vidas. Donkey Kong também te dá muitas vidas, mas eu acho que é um jogo mais difícil. Sim, eu não tô falando que ele seja mais fácil, eu tô falando que ele tem uma curva de aprendizado. Ele é mais instrutivo, né? Ele é mais assim, você não precisa falar, você chega e vai embora. Ninguém te fala que se você pular daqui, se você segurar um botão pra pegar um barril, você joga. Entendeu? Não tem power-up, né? Não tem nada, ele só te joga. Ele só te joga. Quem e isso tá acostumado é legal. a jogar jogo de plataforma, a maioria dos jogos tem um power-up, tem alguma coisa. Até no próprio Mario, né? Você tem os power-ups aqui viram os animais, né? Os animais e tudo. Mas assim... Mas o Mario tem dois, né? Tem o power-up e tem o Yoshi ainda. Tá, e não dá pra comparar. Mas, por exemplo, se você for pegar aquela questão das moedas que você falou, Paulo, ninguém te fala que se você juntar 3, por exemplo, vai acontecer alguma coisa. Não entendeu? Ninguém te fala que se você jogar um barril num determinado lugar, que ele vai estourar e vai te dar um caminho diferente. Ele te joga e ele deixa você descobrir. E isso é legal. Quem fez isso muito bem, nós conhecemos muito bem, quem é? Zelda. Agora, você não vou te falar nada, você vai embora. Foi aí Nossa, que você vai. Vira. É mesmo, padre. Realmente. E eu acho que, assim, um jogo que te faz isso, em vez de te mostrar um tutorial, você saboreia melhor, eu acho. Eu concordo com você, Neto, nisso que você falou. Eu também acho que isso é mais prazeroso, porque ele deixa você descobrir, né? Claro que para isso... Você se sente bem de ter descoberto. Claro que para isso acontecer, você precisa ter uma coisa bem tranquila. Você não pode jogar, por exemplo, um cara para poder enfrentar uma dificuldade absurda sem saber como é que faz. Isso é gradativo. Eu, como criança, na época, jogando videogame, eu nunca
tentei ler aqueles quadradinhos lá do Mario, não sei vocês, até porque era inglês, né? Uhum. Então, no Super Nintendo eu tacava foda-se pra essas coisas mesmo. Mas, ô Mas, Paulo, aí eu você tá concordo. falando de um jogo que foi desenvolvido para uma outra realidade. Entendeu? Se Sim, tem aquele claro. texto, é para que a criança leia. Mas não é o nosso caso, não era localizado o jogo, Ah, mas a entendeu? gente, né, a gente é brasileiro, a gente não lia nada. Eu Só sei, Paulo, jogava. mas você pensa na criança dos Estados Unidos que pega o Donkey Kong que não tem informação nenhuma. Eu sei, padre. É realmente, o jogo é fantástico nisso. Muito bom mesmo. Você citou o exemplo do Zelda ali, eu concordo. Zelda também refez não, né? Zelda usou desse artifício para criar um jogo fantástico. Um dos melhores jogos dessa geração, sem dúvidas, né? E o Donkey Kong foi um dos melhores jogos da geração dele também. Claro que a gente não pode esquecer que não é o primeiro jogo que faz isso, né? Por exemplo, Não, o claro. Mario Bros, por exemplo, também faz isso. Realmente. Só que é diferente. O Mario Bros você tem uma complexidade muito menor. Você tem o quê? Um boneco que ele pega alguns power-ups e segue. Só. Ele não é o pioneiro, mas ele fez com maestria, né? Sim, mas o Donkey Kong você tem um nível de complexidade gigantesca. Por exemplo, quanto tempo você demorou para poder descobrir que se você colocasse para baixo, apertasse Y, o Donkey Kong batia com as mãos no chão? Tem muita coisa. O jogo em si ele tem vários segredos, várias coisinhas para você descobrir, vários esconderijos, né? Então é um jogo que foi muito bem pensado, foi muito bem planejado, muito bem feito. Para as crianças da época, né, lá dos Estados Unidos, o Crank ele dava até algumas indicações que tinha alguns segredos, né? Sim, sim. E fazia você querer saber, mas por que ele tá falando isso? E para voltar em tal fase? Isso aí Você não sabe, você vai saber Olha isso pra depois. você ver. O Crank, o primeiro Crianças encontro que você tem com o privilegiadas. Crank. O primeiro encontro que você tem com o Crank, eu acho que é depois da segunda ou terceira fase. Então, assim, você passa 2 fases que são cheias de coisa pra fazer e que você não faz a mínima ideia. Exatamente. Entendeu? Então, isso é legal. Isso é legal. E, inclusive, é isso que justifica a existência do Donkey Kong. Pra que você vai querer um avião pra poder voltar nas fases que você já passou? Verdade. Muito bem. Né? É daí que vem a justificativa da existência. Mas é legal ver essas coisas porque é de fato o título que ele tem, o reconhecimento que ele tem de ser uma aula de level design, de programação, de desenvolvimento, é fato, isso não tem como. Né? É inegável a influência dele no mundo dos jogos em geral, porque nós estamos falando de um jogo que foi um personagem concebido pelo Shigeru Miyamoto, que né? Não preciso nem falar muito, e foi o primeiro jogo que ele não foi o produtor, ele só ajudou, nem dirigiu o jogo, ele não dirigiu, ele só deu uns pitacos, então assim, é um passo absurdo para uma empresa extremamente tradicional, principalmente nos anos 90. Então, deixar uma franquia dessa na mão desse time foi apostar alto e apostou certo, porque de fato é um senhor jogo que teve aí as suas continuações, que é amado, Sim. e teve adaptações futuras, tanto pro Game Boy como pro Game Boy Advance, saiu o Virtual Console. Inclusive, padre, ele foi super bem recebido pela crítica na época que ele foi lançado. Ele tem a nota de 89, né, no Game Rankings. É um jogo assim que só teve nota boa, não teve nota ruim. Teve 4,5 estrelas, 4 estrelas, né? Foi um jogo muito bem avaliado. Não só esse, como a franquia toda, né, do Super Nintendo foi super bem avaliada. É o jogo que indicou a linha da franquia, né? A linha criativa do Donkey Kong. E hoje, até hoje, ele continua muito bom. Pra você jogar ele hoje, assim, ele gera um certo incômodo por conta dos personagens eles parecerem que são feitos de massinha, algumas coisas, né? Mas ele continua, a jogabilidade dele envelheceu perfeitamente. Você pega ele pra jogar hoje, ele é muito bom. Claro que a franquia evoluiu, por exemplo, hoje o Tropical Freeze é o suprassumo da franquia hoje. A gente não tem como comparar os dois. O Tropical Freeze pegou tudo isso e elevou num patamar absurdo. Mas o Donkey Kong padre, não dá nem pra comparar, né? Eu sei, mas o Donkey Kong Country continua sendo uma referência e eu posso pegar esse jogo para poder zerar quantas vezes eu quiser, que eu não vou me enjoar de passar de fase dele. Porque e não é um jogo muito longo, né? Não é um jogo muito longo. Não, você consegue zerar ele com umas 5 horas.
uma tarde, se você pegar, você zera ele. É bem tranquilo, então se você não conhece, eu acredito que não exista quem não conheça, mas se você ainda não teve a oportunidade, procure, vá jogar, tem no Virtual Console ainda, se você tem o Wii U, acho que ainda você consegue, o Wii não consegue mais não, mas no Wii U você consegue, né? Corre, se você não tem, se você tem o Wii U, tem que correr porque estão desligando a eShop. Corre que dá tempo de você aproveitar essa aventura. Agora, nas nossas indicações, vamos partilhar um pouco daquilo que nós estamos jogando, lendo, ouvindo nos últimos tempos. Eu vou começar hoje indicando uma animação, né? Animação, na verdade, um remake que a Netflix fez do personagem que todo mundo conhece, famoso nos anos 80 e 90, que é a She-Ra, né? Eu acredito que todo mundo já viu que a Netflix fez uma reimaginação e chegou ao final agora, estreou a última temporada, são 5 temporadas. Eu lembro que na época que ela anunciou teve muita polêmica, muita gente falando infantilizou o personagem, etc, porque eles queriam que fizesse, né, a personagem igual nos anos 80, né, só mostrando peito e bunda, etc. E eles mostraram que com um design simples, eles conseguiram fazer uma senhora história, nossa, assim, com um desfecho muito bom, com cenas de ação muito legais. Tá certo que é feito para criança, né, gente? Então, assim, tem alguns trechos que são um pouquinho infantis, mas no resto vale muito a pena. São 5 temporadas, cada temporada tem em média aí 12, 13 episódios, cada episódio 20 minutos, então, assim, dá para fazer uma maratona. Quebra Você um pouco tudo? eu já tinha assistido antes, né? Eu tava acompanhando desde quando foi lançando. Agora saiu a última temporada, então completou, então tá assim, fechadinho. Dá uma chance, quebra o preconceito aí, dá uma oportunidade, porque vale a pena, a história está muito bem contada, e eu já estou na expectativa porque a Netflix anunciou que ela vai fazer com He-Man também, mas aí não sei se vai seguir o mesmo estilo, vai ter um filme e vai ter também a animação, e eu já estou curioso para ver. Tomara que sigam aí o estilo e contem a história da maneira como foi contado ali, que ficou muito bom. Muito bem, Paulo. Você então, o que você tem para indicar para nós? Eu vou indicar um jogo que foi lançado em abril, chamado Moving Out. Esse jogo é muito legal, padre, é muito engraçado. Quem já jogou Overcooked vai ter um pouco de ideia de como que é o jogo. Ele é um jogo em que você tem que fazer a mudança da casa em um determinado tempo, né? Então você tem que colocar tudo dentro do caminhão. Aí, só que o caminhão ele é pequeno, né? E você tem que colocar sofá, cama, então ele envolve um pouco de logística. Você tem que colocar os objetos maiores primeiro, colocando os objetos menores por cima. Só que o jogo é muito engraçado, porque às vezes, por exemplo, você tá fazendo uma mudança numa casa e de repente tem uma tartaruga que começa a te perseguir e não deixa você levar os itens. E os personagens são muito... Eles são muito desengonçados, você quebra a casa toda pra fazer a mudança. Então, assim, é um jogo muito engraçado e o multiplayer dele é muito engraçado também, porque... por exemplo, jogando com mais pessoas, vai ter itens que vai precisar de 2 ou 3 pessoas para poder levar esses itens. Só que às vezes o item não passa na janela, não passa na porta. Então, assim, é bem engraçado. Eu recomendo. E ele é um jogo que, se eu não me engano, ele tá R$50 na eShop brasileira. Então ele vale super a pena, principalmente nessa época de quarentena, né? É divertido jogar. Eu quero muito jogar isso, já tem muito tempo que eu tô namorando ele, vou acabar pegando. E você, Neto, o que tem pra nós aí? Então, acho que eu vou indicar um jogo também. A gente falando de quarentena, tá todo mundo em casa aí, é um jogo grátis. É um jogo bem simples, mais pensado pra criança, mas é um jogo que não deixa de ser legal, que é Island Saver. Ele foi criado por um banco do Reino Unido para ensinar a criança sobre o meio ambiente, sobre educação financeira, e ele traz esse twist de você estar num mundo 3D coletando moedas, mas essas moedas têm imposto para pagar e podem render no banco, entendeu? Então... Capitalismo. É muito legal isso, porque todo jogo tem a sua moeda do jogo, né?
que você compra itens e tal, e ele traz esse jogo como um banco, então é muito legal você ver por essa perspectiva, e é um jogo que, mesmo sendo grátis e feito por um banco, é um jogo que é legalzinho ainda, você passa um tempo ali, você olha, vai coletando as coisas, fazendo as missões, é bem legal. Ah, eu quero conhecer esse depois também. Muito bem, chegamos ao final de mais um Project Ncast. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando sempre, nós somos o portal Project N nas redes sociais. Acesse também o nosso site projectn.com.br, onde você fica sabendo das últimas notícias do mundo Nintendo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Quem caiu? Neto. Oi. Fala, Eu, Felipe. Tá falando pouco, querido. Fala aí do funk para nós. Que funk? O que tá acontecendo? Show dos Poderosos. O que aconteceu? Eu caí, eu acho. Vocês ficaram mudo. É, você caiu. É, você caiu e voltou. Mas vocês estavam escutando o que eu tava falando? Sim, Sim. Deu pra escutar tudo? deu. Tá. Você tá falando pra falar do funk com quem? Com o Neto. Comigo. Funk? O Funky Kong. Nossa Senhora. Paulo. Ah, Você tá em tá. qual mundo, meu filho? Eu Você voltei. tá onde? Você tá na Disney? Você tá onde? Padre, pensa só na situação. Eu ficou mudo. Eu voltei e você tá falando, fala do funk. Eu tô assim, quê? Fala da Anitta. Pode falar. Calma aí, gente, que eu engasguei aqui. Desliguei do microfone. Calma, gente. Eu engasguei comigo mesmo. Eu achei que vocês estavam contrários à minha ideia e ficaram quietos. Não, eu tava tossindo, eu desliguei o microfone pra tossir. Mas vamos lá, então. Chegou o momento das nossas indicações, onde a gente fala um pouquinho... Ô, Paulo, não corta a minha apresentação, não. Você foi falar junto a hora que eu ia perguntar o que eu vou indicar? Então, o que você vai indicar? Pensa aí. O que eu vou indicar? O que eu comentei com vocês que eu joguei, que eu assisti, que eu fiz? Eu já sei o que eu vou indicar. Não fiz nada. Eu não sei também. Ai, gente, Então, vou indicar... Então eu vou começar, então, pra vocês poderem ter um tempinho mais. Pera Depois aí, vem o Neto e o Paulo. Não, o Neto e o Paulo. Você sabe, Neto, que você vai indicar? Não. Eita! Nossa. Gente, vocês não fizeram Padre, nada essa ajuda a semana? Lembra o que eu fiz essa semana? Me Você ajuda. não leu, você não escreveu, você não consumiu Não joguei alguma nada, coisa. Não consumi nada. O que você assistiu essa semana? Padre, eu assisti mais ou menos com vocês 2 episódios de RuPaul, dormi. Você assistiu Drag Race, é verdade. Mas eu não tenho como indicar Drag Race, todo mundo já conhece. Vou indicar um negócio que eu nem terminei de assistir, que eu dormi. Tem isso também. Vou Viu nenhum indicar... filme? Eu vi um filme 2 semanas atrás, vou indicar ele. Fez alguma análise pro Project N? E os jogos não foram tão bons. Que horror! Deixa eu Netinho, ver. já pensou? Tô pensando aqui. Deixa eu ver o que eu vou... Padre do céu, deixa eu ver aqui. Vou Tipo um indicar... álbum de alguém que você quer que a pessoa escute? Eu vou indicar Moving Out. Eu joguei ele depois do último podcast, não foi? Moving Out. Pronto, vamos Joguei lá, ele então. tem um tempão, mas tá tudo bem. Pronto, Padre Paulo e eu penso no que eu vou falar. Então vamos lá. Tá. Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.